Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu 1000 mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? E então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio? Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Eglaim haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio e à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá, pois, novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto sairá de comida, e a sua folha de remédio servirá de comida, e sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança segundo as 12 tribos de Israel. Judá terá 2 partes, e vós as herdades, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zadade, Aimate, Berote, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azar, Aticom, que está junto ao termo de Aurã, e ao termo será desde o mar de Azar Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte para o norte está o termo de Amate. Este será o lado do norte, e ao lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do Oriente Médio. Medireis. Esse será o lado do oriente, e o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o lado do sul. E ao lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, pois, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, conforme estarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. E esses são os nomes das tribos desde a extremidade do norte ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate, até Azar Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate terá Dan, uma parte desde o lado oriental até o ocidental, e junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção, e junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali uma porção, e junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim
uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que a vez de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que a vez de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000, e ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra do lugar santíssimo junto ao limite dos levitas, e os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, de largura 10.000, todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000, e não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio deles. E estas serão as suas medidas: ao lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá a santa oferta, e a sua convidade será para o sustento daqueles que servem a cidade, e os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 enquadrado. Oferecereis oferta santa com a possessão da cidade, e o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 até o termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Sião, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gad terá uma porção. E junto ao termo de Gad, ao sul do lado do sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade desde o lado norte, a 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra porta de Levi, e do lado oriental 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra, e do lado sul 4.500 canas por medida, e 3 portas, e a porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, a porta de Zebulon, outra, do lado ocidental 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gate, uma,
A porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.